Douglas tinha passagem pela polícia, foi condenado por roubo, estava em liberdade condicional e não podia ficar na rua depois das 10 horas da noite. Ele era casado e trabalhava como jardineiro. E vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. Nosso assunto hoje é a violência das torcidas organizadas e as possíveis formas de controle e de repressão. E para conversar conosco, convidamos o Procurador de Justiça, Fernando Capês, que é deputado estadual em São Paulo pelo PSDB. Boa noite, deputado. Boa noite, Silvia. Obrigada por sua presença. Deputado, foram 2 baleados no domingo, no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, um corintiano morto agora. A violência das torcidas organizadas é uma coisa que volta a preocupar ou são casos isolados? Não, Silvia, a violência é cíclica. No momento em que as autoridades ou o poder público afrouxa as medidas de repressão, ela pode voltar. É como um bicho perigoso que você está passando a mão na cabeça, a hora que você relaxa, ele te morde. E o governo está relaxando? Ele está mordendo? Eu acho que nós não podemos, digamos assim, imaginar que apenas com conversa, boas intenções e churrasco você vai conseguir controlar as torcidas. É claro que hoje a situação melhorou muito, não são mais como eram aquelas organizações criminosas de 15 anos atrás. Existem termos de ajustamento de conduta que estão sendo celebrados, o que é uma atuação muito positiva. O Ministério Público tem atuado nessa área, nessa parte, com muita eficiência, mas você não pode, em nenhum momento, dar a impressão de que as autoridades deixaram de considerar o fenômeno da violência como um fenômeno de ameaça. O senhor acha que a gente está nesse momento? O que está faltando para coibir essa violência? Olha, nós tínhamos 16,4 ocorrências por jogo em 1994. Em 3 anos, de 92 a 95, houve 22 assassinatos ligados ao futebol. E as torcidas organizadas se transformaram em verdadeiras organizações criminosas. Naquela época, eu fui designado como promotor, um grupo de promotores, para atuar nesse caso. Pedimos a extinção das torcidas, a Federação Paulista proibiu as torcidas de entrar no estádio, elas foram diminuindo de tamanho, desinchando, e então nós solicitamos o recadastramento dos bons torcedores e, com isso, uma volta gradual aos estádios. Hoje, nós temos 0,3 ocorrências por jogo. Agora, não é por causa disso que nós devemos brincar com a situação. A situação está tranquila, mas devemos estar permanentemente atentos. E, infelizmente, a violência começa a voltar porque uma simples estratégia de combate à torcida organizada não vai resolver. Tem que ter uma investigação com relação aos crimes, uma investigação quanto aos torcedores que são criminosos, infiltrados em torcida. O senhor acha que a gente está parando na prevenção e na repressão ali física da Polícia Militar e depois falta a inteligência, a investigação depois do crime ou depois do confronto? Exatamente, Silvia. A Polícia Militar faz um ótimo trabalho, um trabalho de prevenção nos estádios, de escolta de torcidas e dispersão de brigas. Quando ocorre algum homicídio, há uma investigação feita, competente pela Polícia Civil, acaba se identificando a autoria, acontece que tem que ser feito um trabalho de longo prazo, preventivo, com infiltração, com investigação, com elementos, porque quando ocorrem mortes com arma de fogo, brigas marcadas, isso é metodologia de bandido, de criminoso. Eles combinam, deputado, pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais. Se os agressores combinam um lugar para se encontrar pelas redes sociais, cadê a inteligência da polícia que não chega antes? Tem que ser feito um trabalho, existe um departamento, a divisão de crimes eletrônicos que fica no DEI, que é um bom departamento, ele pode se destinar a fazer um acompanhamento destes sites. Porque, na verdade, são sites clandestinos. Ele usa um nome de torcida organizada, mas ele é clandestino. E lá eles marcam briga. Mas isso não está acontecendo ainda? Não, não está acontecendo e deveria acontecer. Deputado, o senhor acha que foi um retrocesso esse projeto que passou na Assembleia na semana passada, que autoriza que as bandeiras com mastro voltem aos estádios? Acho que é querer arrumar confusão onde não existe. Quando você aprova por lei o direito do torcedor e de torcida organizada ir a um estádio de futebol carregando um pedaço de pau, você está instituindo o porte legal de arma. Ou seja, aquilo é um instrumento de ataque. Ainda que tenha o número de cadastro do torcedor no mastro, que é o que prevê o projeto? Eu espero que o cadastro segure o braço de um torcedor violento, mas na hora eu acho difícil ele lembrar disso. Por essa razão, a meu ver, isso não é um assunto para ser tratado por lei. Esse é um assunto que deveria ser tratado pela Polícia Militar, verificando em cada caso se a torcida deve ou não entrar com bandeira. E também pelo Ministério Público nos termos de ajustamento de conduta.
Colocar isso em lei é engessar a atividade de prevenção e segurança nos estados. Por isso que a Polícia Militar foi contra e por isso que eu sou contra. Eu quero ver a hora que arrebentarem a cabeça do primeiro torcedor com mastro de bandeira. Vamos lembrar, Silvia, que no dia 20 de agosto de 95, o torcedor Márcio Gasparim foi assassinado com uma paulada na cabeça. E aí o senhor conseguiu a extinção de torcidas das organizadas na ocasião. O senhor ainda defende a extinção das torcidas? A extinção das torcidas é um remédio eficaz, mas extremo. Deve ser usado em último caso, quando elas incharam e se transformaram em organizações criminosas, como era o caso. Atualmente, não penso que seja o caso de extinção. O cadastramento, o acompanhamento, o monitoramento acaba sendo até mais eficaz, mas tem que ficar atento. Se a torcida começa a infiltrar bandido, botar gente com assaltante, assassino, traficante nos seus quadros, é uma escala perigosa. E aí nós temos que rever aquela estratégia. Mas não acho que atualmente seja o caso de fazer isso. Para a gente encerrar, deputado, o caso como o corintiano, que o corpo foi atirado ao rio, quer dizer, não tinha nada a ver com o estádio, não tinha nada a ver com o jogo. Eles marcaram de assistir a um combate, a uma luta pela televisão, na quadra da Gaviões, e acabaram entrando em conflito com os palmeirenses, quer dizer, longe do evento esportivo. Que legislação pode coibir um confronto como esse? Isso é gravíssimo, isso tem que ser coibido pela lei do crime organizado, isso tem que ser coibido pelo Código Penal, que é homicídio doloso qualificado, mas acima de tudo fica uma pergunta. A Mancha Verde e a Gaviões da Fiel voltaram a marcar brigas e torcedores? Quer dizer, é com isso que as torcidas querem ter direito de entrar com mastro e pau de bandeira em estádio, fazendo esse tipo de coisa? Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado, Boa noite para o senhor. Gabriel, Estela.